Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é pare de destruir o seu casamento. Muitas das vezes a gente está ali no casamento e as situações vão se repetindo. A gente não sabe por que a gente não consegue sair daquela situação e a gente continua cometendo os mesmos erros, a gente continua vivendo as mesmas coisas ali no casamento e você fala, por que eu sempre vivo isso? Ou então, no relacionamento, você vira e fala assim: eu sempre encontro homens desse tipo, eu não consigo encontrar uma pessoa diferente, eu não consigo fazer meu marido se comportar diferente, por que eu vivo as mesmas coisas sempre? E esse é o objetivo aqui hoje, eu te mostrar por que a gente acaba destruindo o nosso casamento, destruindo as coisas por falta de informação, porque a gente não sabe o motivo desse comportamento que se repete. Por que eu acabo vivendo as mesmas coisas? Por que eu tento e eu não saio do lugar? Meu casamento continua do mesmo jeito, eu não consigo fazer diferente, eu fico sempre vivendo as mesmas coisas, a minha vida está sempre se repetindo, e eu vou te explicar aqui por que isso acontece. Porque a gente tem somente consciência de 5% do que existe em nossa mente. Os outros 95% a gente não tem consciência. Eu gosto muito, é muito usado, né? A gente mostrar, eu gosto de mostrar aqui para vocês esse iceberg. Imagine você está no mar e você vê esse iceberg. O quanto você vê dele? Só essa pontinha aqui. Então imagine que essa pontinha do iceberg é o seu consciente, aquilo que você tem consciência, aquilo que você sabe que você acordou agora de manhã, se você tomou café ou não, o que você está fazendo agora, que você está assistindo essa live agora, aí você tem consciência. Mas 95% da nossa mente, do que existe dentro de nós, está aqui, submerso. A gente não consegue ver, fica aqui submerso na nossa mente. E às vezes a gente vive certos comportamentos que a gente não sabe por que aquilo se repetiu, por que eu estou tendo essa emoção, por que eu estou convivendo com esse tipo de pessoa de novo. E aí eu vou te dizer, porque de forma inconsciente você acaba se deixando viver isso novamente, você acaba se conectando com essas pessoas novamente. E aí você precisa ter consciência disso, que existem coisas dentro de você que você ainda não acessou. E a gente precisa acessar, a gente precisa limpar as nossas crenças limitantes. O que são crenças, Silvana? Crenças, aquilo que eu acredito na minha vida. As nossas crenças e os nossos valores, elas vão determinar o meu comportamento, as minhas ações. Por que eu ajo? Conforme aquilo que eu acredito, conforme os valores que eu tenho na minha vida. E se eu tiver crenças, se eu tiver valores que estão me limitando, crenças negativas, é isso que eu vou trazer para a minha vida. Então a gente precisa ter consciência que isso interfere diretamente no nosso comportamento, nas coisas que a gente vai viver, nas pessoas que a gente vai se conectar, porque é o que está dentro de nós. E é o que eu digo, às vezes a gente se conecta com uma pessoa e você vai dizer assim, não, mas não tem nada a ver, o que tem dentro dessa pessoa não tem nada a ver comigo, eu nem gosto dessa pessoa, olha só, essa pessoa me irrita. Se alguém te irrita, é porque tem algo dela em você. A pessoa não pode, é porque existe um gatilho aí que se conecta e está te interferindo e que está te incomodando. O que tem no outro que está te incomodando? Pode ser que esteja aí, nesse inconsciente, nesse submerso aqui do seu inconsciente e você não consegue ver, você não consegue perceber que isso está te incomodando, que isso está te atrapalhando. E é por isso que a gente tem que cuidar do que existe, do que a gente se alimenta. Do que eu alimento minha mente, meu consciente? Das coisas que estão ao redor. Eu me alimento com os nossos sentidos. Às vezes a gente pensa que a alimentação é a comida, né? A comida é uma das formas da gente se alimentar. Mas a gente se alimenta com aquilo que a gente vê, a gente se alimenta com aquilo que a gente ouve.
E o que você tem selecionado hoje na sua vida para você ouvir? Será que você tem escutado coisas boas? Você tem buscado informações que vão te gerar esses sentimentos, essas emoções positivas, que vão te gerar crenças, informações que vão fazer com que você tenha hoje informações mais positivas, crenças que vão te levar para frente, você acreditar que você pode muito mais? Ou você tem escutado coisas que te deixam para baixo? Imagina, quando você assiste um filme, por exemplo, e você se emociona. Por que você se emociona com um filme? Fala para mim. A história não é real. Você sabe que é uma história montada, que foi feita, foi criada ali para você assistir. E por que que a gente se emociona? Porque você vai se emocionar com essa história, porque alguma coisa dentro de você vai se conectar com aquela história. Você vai se identificar de alguma forma com aquela história e aquilo vai te gerar emoção. Por isso, às vezes, a gente chora. A gente chora quando está assistindo um filme, a gente sente medo, a gente fica aflita se for um filme de ação e a gente fica ali, vai ficando ansiosa, vai ficando nervosa. Por quê? Porque são os fatores externos, eles geram essas emoções em nós. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está se alimentando. E essa alimentação, ela é também do que a gente ouve, as músicas que a gente escuta, as notícias que a gente escuta, as pessoas com quem a gente anda. Será que os seus amigos, as pessoas que você tem andado hoje, têm te incentivado, têm te levado para frente? Tem te dado valores bons? Tem os mesmos valores que os seus? Ou são pessoas que estão sempre negativas, reclamando da vida, dizendo para você desistir do seu casamento, que o seu relacionamento é ruim mesmo, vai ser feliz? Com quem você tem convivido? Quais as pessoas você tem trazido para sua casa? Você tem deixado a sua família conviver? Isso é muito importante. A gente se alimenta dessas coisas. E muitas das coisas que a gente vê, a gente acha que aquilo não afetou o nosso emocional. E isso não me afetou. Mas inconscientemente, lá no nosso inconsciente, de alguma forma, aquilo vai ficar registrado. Tudo que a gente vive, todas as coisas que a gente passa em nossas vidas, vão ficando registradas ali. E às vezes você vê uma situação se repetindo, um problema se repetindo no seu casamento e você não sabe por quê. Vou explicar aqui. Quando a gente vai, por exemplo, decidir pelo casamento, me diz aí, quantas pessoas você conhece que tinha um pai rígido, era um pai que prendia, que não dava liberdade, e aí a pessoa casa com a esperança de ter mais liberdade, com a esperança de ter uma vida mais tranquila, de ter mais liberdade com o marido, e depois que ela se casa, a coisa piora. Ela se casa, ela se conecta com um marido que é tão rígido quanto o pai e às vezes pior. E aquela pessoa continua presa, continua se sentindo presa e não adiantou nada o casamento. Ela busca o casamento como uma fuga, quer dizer, já casa pela razão errada, porque esse não deve ser o motivo do casamento, mas a gente sabe que muitos casamentos acontecem de maneira errada. E aí é um dos grandes problemas, porque as pessoas se casam por motivos errados, não se conscientizam antes do casamento, não entendem por que que elas estão casando, qual é o objetivo. E ali ela repete um padrão. Você vai, se seu pai é rígido, você vai se conectar com a mesma pessoa rígida. Se você não entender do seu inconsciente, se você não entender que você tem crenças limitantes, coisas que estão aí te atrapalhando. Se você não entender que essas crenças estão te limitando, você vai voltar a viver as mesmas coisas, entende? Se a gente não limpar essas crenças, se a gente não cuidar de mudar essas crenças limitantes dentro de nós, se a gente não ressignificar, mudar o significado disso para nós, a gente vai continuar vivendo as mesmas coisas. Por exemplo, uma mulher que já foi traída. Você já foi traída e você vive com aquele sentimento ali de traição, de infidelidade, e se você não cuidar de
tirar isso do seu inconsciente, se você não mudar esse significado, ressignificar, você provavelmente vai encontrar outra pessoa que vai te trair também. Ou então o seu marido vai continuar te traindo, vai continuar com o mesmo comportamento. Então a gente tem que entender que parte de nós. Quando eu entendi que a responsabilidade da minha vida era minha, que o meu casamento podia sim melhorar, podia ser transformado através das minhas ações, ela tem aí dois lados, né? Quando a gente pensa nisso. Isso é o livre-arbítrio. Olha que lindo a gente saber que a gente tem o livre-arbítrio e que a gente tem esse poder de mudar a nossa realidade. A gente tem o poder de escolher. A gente escolhe o tempo todo. A gente toma mais de 1.500 decisões durante o nosso dia. Você acordou, você decidiu levantar, você decidiu comer, você decidiu ligar o celular, assistir a live. Você decidiu que você vai trabalhar ou se você não vai trabalhar. Você decide o tempo todo. Isso é o livre-arbítrio. A gente pode escolher. E a gente escolhe como a gente vai viver a nossa realidade. Como eu posso transformar o meu casamento. Agora, isso traz também uma responsabilidade. Porque é sua responsabilidade. Você pode destruir, como você pode salvar o seu casamento. Há recursos para isso. Você, mas o casamento são duas pessoas. Quantas vezes eu já repeti isso? Como, fica muito difícil porque depende do outro, são duas pessoas. Ok, mas eu estou aqui para te dizer que basta você para transformar o seu casamento. Basta você para transformar a sua realidade, porque é a sua vida e você tem esse livre-arbítrio. Você tem essa oportunidade de tomar decisões diferentes e transformar essa relação. É possível. Só que ela traz essa responsabilidade. Porque se tem o livre-arbítrio, eu tenho que decidir agir diferente. Eu tenho que decidir buscar novos conhecimentos. Eu tenho que decidir viver uma vida mais positiva, com crenças que vão me levar para frente, com crenças que vão me ajudar a crescer, ajudar a ter um relacionamento melhor. Vou dar mais exemplos aqui para vocês entenderem. Imagina, outra pessoa, assim, eu tenho uma história, inclusive, real, de uma pessoa que ela sempre o pai repreendia, batendo, e no final ela se sentia culpada, porque o pai estava corrigindo algo que ela fez de errado quando criança. E quando ela conheceu alguém para se relacionar, e a pessoa batia nela, ela ainda se sentia culpada. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Às vezes a gente fala assim, nossa, como essa mulher se sujeita a esse relacionamento, ela fica ali, ela está apanhando, e ela não sai dali, por que ela não denuncia esse marido? A gente nunca deve julgar ninguém. A gente não sabe as razões que levam a pessoa a estar ali. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas nunca julgar. Não cabe a nós julgar ninguém, dizer quem está certo, quem está errado. A gente não sabe as razões que levam as pessoas a tomarem tal atitude. E às vezes, muitas das vezes, é nesse inconsciente que aquela mulher continua ali. Ela apanha, ela é agredida e ela ainda se sente culpada no final. Porque ela acostumou com isso na infância, é o que tem no inconsciente dela, na mente dela, entende? Então precisa que alguém ajude. Muitas das vezes ela fica ali numa dependência emocional daquela pessoa. Então, é preciso ter muito alerta com o que tem no nosso inconsciente. É a única coisa que eu sempre digo aqui: se o seu relacionamento tem agressividade, se tem agressão física, aí realmente você precisa de ajuda e você precisa sair daí. Aí é uma coisa que ultrapassa o humano, o natural. Aí você precisa sair dessa relação porque é uma relação doentia. Agora, qualquer outro tipo de dificuldade, eu te digo aqui, eu te afirmo, tem como sim você transformar essa situação. Você só precisa aprender a agir da forma correta. Imagina o quanto essas crenças limitantes, elas nos atrapalham.
o quanto elas influenciam o nosso comportamento. Imagine que você está num baile, tá? Todo mundo num baile e tem uma mulher muito bonita ali e tem dois homens interessados nela. Só que um homem é bonito, tem potencial, só que ele não tem coragem de ir até aquela mulher e fala assim: ah, ela é muito areia para o meu caminhão. E aí ele não vai. Aí vem outro homem, seguro de si, com pouco potencial, nem é tão, né, nem tem tanto potencial quanto aquele. Só que ele não tem essa crença limitante de que ele não vai conseguir. Ele tem essa coragem, ele pensa que ele pode e ele vai e conquista a garota. Olha como o que tem dentro de nós influencia no nosso comportamento. Então, quando a gente está dentro do casamento, quando a gente está dentro de um relacionamento, isso interfere o tempo todo. Porque o que vai dizer como eu vou reagir? O que vai dizer como eu vou reagir numa discussão? O que vai dizer como eu vou me comportar diante de um sentimento de ciúme? Quando eu ver alguma coisa que me incomodar, eu tenho várias formas de agir. Eu tenho várias formas de me comportar. E isso vai depender das minhas crenças, daquilo que eu acredito, dos meus valores, daquilo que tem dentro de mim. Porque se dentro de mim eu vejo uma situação e eu acho que aquela pessoa já está me traindo e eu já fico desconfiada e eu já vou brigar e eu não quero nem saber o que aconteceu e eu vou lá e tomo uma atitude, é porque isso está dentro de mim. Para outra pessoa, pode ser que ele veja aquela situação e diga assim: ué, não, isso não tem nada a ver. Eu vou perguntar por que essa pessoa, né? Por que meu marido conversou com fulano, o que está acontecendo. Então, tem muitas formas da gente se comportar. E a gente precisa se alimentar das coisas certas. Porque existe algo que é o seguinte: aquilo que você acredita. Se você acredita que você pode, você está certa. Agora, se você acreditar que você também não pode, você está certa. O que você acredita hoje, aquilo que você está acreditando, ele está te levando a agir para onde você quer? Está te levando a chegar ao resultado que você quer? Ou você acredita que não pode, que não tem jeito mesmo, esse relacionamento não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Se você continuar com esse pensamento, se você continuar pensando dessa forma, você também vai estar certa. E as coisas não vão mudar, as coisas não vão ser transformadas, porque é isso que você está acreditando. Então a gente precisa mudar essas crenças negativas. Aquilo que eu acredito sobre algo é o que eu acredito, é o que vai acontecer. Não pode acontecer, não pode ser realizado na minha vida algo diferente do que eu acredito. Se eu acredito que todo homem é infiel, eu só vou encontrar homens que sejam infiel. Para quê? Para validar aquilo que eu acredito. Porque é assim que eu acredito. Se eu acredito que eu não acredito no amor. Gente, quantas vezes eu já escutei isso? Mulheres que já sofreram alguma desilusão, já sofreu alguma decepção amorosa, e aí ela chega à conclusão seguinte: eu não acredito no amor. Eu não acredito e não tem como, eu não acredito mais no amor, e ela fica ali. O que esse sentimento de não acredito no amor vai fazer? Vai fazer com que ela nunca mais tenha um relacionamento de valor. Se eu não acredito no amor, se eu não acredito que eu posso viver um relacionamento de valor, como eu vou encontrar essa pessoa? Como eu vou encontrar uma pessoa que tenha esse valor, que vá me valorizar, se eu não acredito? Aquilo que eu acredito é aquilo que eu vejo. Se não tem dentro de mim, se não tem aquilo que não tem dentro de mim, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Se eu falar aqui para vocês, pensem numa maçã vermelha. Eu tenho certeza que você já pensou na maçã vermelha, porque você sabe o que é uma maçã. E você vai lembrar, você vai pensar, vai vir imediatamente na sua mente a imagem da maçã vermelha, porque eu falei para você pensar. Agora, se eu falar uma palavra totalmente desconhecida, que você nem imagina, você não vai conseguir imaginar nada. Não vem nada em mente, porque não está dentro de você.
Entende como são essas crenças? Como o que tem dentro de nós, a gente se conecta? Então, se eu acredito que o amor não existe, se eu não acredito no amor, ou se eu acredito que casamento é algo ruim, quantas piadinhas com casamento, né? Ah, fulano se casou, game over, agora é uma prisão, agora acabou. Se você acredita que o casamento é uma prisão, vai ser. Lembra? Acabei de falar. Aquilo que você acredita, você está certo. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você está certa. Se você acredita que o casamento é algo ruim, você está certa. Se você acredita que não é, que casamento pode ser algo maravilhoso, bingo, você está certa. É isso. A gente se movimenta na vida conforme aquilo que a gente acredita, conforme os nossos valores. E como é importante a gente se conectar com alguém que tem os mesmos valores que os nossos. Quantas vezes eu vejo vocês, né, pessoas me dizerem: "Não, eu não tenho os mesmos valores que o meu marido". Então, busque ter. Busque mostrar se você acredita nos valores que você tem hoje, se você acredita no que você está buscando, se você acredita nos seus objetivos e sabe que isso é bom para os dois, tente mostrar isso para ele aos poucos. Mostre para ele a importância desses valores, para vocês se conectarem, para vocês andarem juntos, para vocês estarem cada vez mais no mesmo caminho. Porque senão cada um vai estar buscando um rumo diferente. E quanto mais vocês estão distante um do outro, mais esse amor vai se acabando. Tem pessoas que falam assim: ah, o amor acabou. O casamento acabou porque o amor acabou. O amor não acabou. Vocês foram deixando o relacionamento se distanciar, deixando a intimidade se perder, deixando a conexão se perder. Não tem nada que o amor acabou. Aí as pessoas são historinhas que inventam para o fim do relacionamento. O amor acabou, a gente não era compatível, a gente não se entendia mais, desgastou. Peraí, desgastou? Então vamos construir de novo? Se foi algo que desgastou, você pode ser construído novamente. Agora depende dos seus valores e das suas crenças. Se você continuar acreditando que você não pode reconquistar isso, se você continuar acreditando que o seu marido não pode ser carinhoso, que o seu marido é um grosso mesmo, que ele não vai mudar, assim vai ser. E por isso eu estou te convidando aqui hoje a mudar essa crença limitante, porque se você não ressignificar isso, se você não mudar o significado das coisas que você vê, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Sempre as coisas vão se repetir, vão se repetir, vão se repetir. E por isso vai destruir cada dia o seu relacionamento. Porque você vai vivendo essas mesmas coisas. Então, pense, o que eu acredito? Isso é positivo? Isso ajuda no meu relacionamento? Isso ajuda no meu casamento? Se você acredita em coisas que te impulsionam, que ajudam no seu relacionamento, ótimo, mantenha essas crenças. Mas você precisa ressignificar e mudar as crenças negativas, aquilo que você está acreditando sobre o casamento, sobre o seu marido, sobre o seu relacionamento e que hoje não deixam você viver algo diferente, porque fica ali te levando para baixo, te limitando, te atrapalhando de viver coisas novas, te atrapalhando de viver um relacionamento de valor. Se eu acho que toda vez que eu for conversar algo com o meu marido, a gente vai acabar discutindo, esse assunto aqui eu não posso nem começar, porque a gente vai acabar discutindo. Se eu for falar sobre dinheiro com ele, pronto. Toda vez que eu falo sobre dinheiro, a gente vai discutir. Então, que tal, ao invés de você ficar com essa crença negativa, não dá para falar de dinheiro com ele, não dá para eu falar sobre isso com ele, bem, isso é negativo. Olha o não na frente, não dá. Se não dá, então peraí. Ao invés de você ficar pensando que não dá, como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer para que seja possível eu conversar com ele sobre dinheiro? Entende? Que tudo é o nosso comportamento.
Mas eu falei aqui já, o meu comportamento, o que tem por trás dele? Como eu vou ter um comportamento diferente? Como eu posso aprender alguma técnica, alguma forma de se comunicar melhor com o meu marido, se eu não mudar a minha crença, se eu não mudar o que eu acredito, se eu não mudar os meus valores? As nossas crenças e valores determinam o nosso comportamento. E qual comportamento você está tendo hoje? Então a gente tem que curar, sabe o quê? Lá na raiz. Por isso, o meu método cura do casamento tem esse nome. Quantas vezes a gente tenta remediar, a gente tenta achar alguma coisa que vá resolver aquele problema naquele momento. Você resolve ali aquele momento, acaba com aquela discussão naquele momento, e para poder ficar em harmonia naquele instante, você não resolve o seu problema, e daqui a pouco você está discutindo pelo mesmo motivo, daqui a pouco vocês estão de novo discutindo sobre isso, como eu dei o exemplo aqui do dinheiro. Ah, eu não vou discutir hoje com meu marido, ou então eu arrumei um jeito da gente parar aquela discussão, mas daqui a pouco, quando você precisar falar sobre isso de novo, vai começar tudo de novo, aquele inferno de discussão. E vocês vão continuar a discutir, aí aquela discussão fica mais calorosa e começa aquela briga, e ao ponto que vocês ficam fora de série. Por quê? Porque você não vai mudar o seu comportamento se você não mudar aquilo que você acredita, se você continuar com essas mesmas crenças. Então a gente precisa ressignificar essas crenças. Pense hoje na sua vida. O que? O que? Tem essa percepção. Esse é o passo que eu estou dando aqui hoje para vocês. Perceba hoje o que está se repetindo no seu casamento. Qual é a situação que se repete, repete, você está sempre vivendo mais do mesmo? O que está aí te incomodando e você não consegue resolver essa questão? Pense aí, qual é a situação que vem se repetindo e que tem atrapalhado o seu casamento? Depois que você descobrir isso, pense qual é o significado negativo que você dá para isso. Qual é o significado disso? Quando eu penso nessa situação que eu estou passando, vamos, já que eu falei de dinheiro, vamos pegar aí a dificuldade financeira. Se você tem uma dificuldade financeira no seu casamento, ou se você tem uma dificuldade de falar sobre dinheiro no casamento com o seu marido, quando você pensa nisso, o que isso te faz sentir? Qual emoção isso te provoca? Por aí, você já vai começar a descobrir qual é a crença negativa que você tem sobre isso. Porque quando eu me proponho a mudar essa crença, quando eu tomo essa consciência, naturalmente eu já vou buscando essas informações para eu poder mudar esse significado e colocar coisas positivas no lugar. E eu estou aqui para te afirmar: você pode mudar essa situação, você pode transformar essa situação, mas você precisa trabalhar também essas crenças, mudar esses significados negativos que tem aí. Olha para a situação que você está vivendo, olha para o que tem no seu casamento, o que você tem hoje pensado de forma negativa sobre isso e que está te atrapalhando, te incomodando. A mesma coisa, eu falei da questão da infidelidade. Por que será que o seu marido te traiu? Por que será? Vamos colocar no terceira pessoa, né? Por que será que o marido da fulana a traiu? O que tem nela que trouxe isso? Qual é a crença negativa que acabou atraindo isso para ela? Nós, todos nós, temos também energia. Nós temos um campo eletromagnético. Isso é muito bem explicado pela física quântica. Então, eu estou aqui, ó, numa onda de energia. E eu vou atrair, tem várias ondas. Qual que eu estou me conectando para eu atrair aquilo para mim? Na verdade, a gente não atrai, a gente se conecta a essa onda. A gente se conecta. É como se fosse um rádio. Você vai ligar um rádio ou uma TV. Em qual estação você vai pôr o rádio? Em qual canal você está sintonizando a sua TV? É assim também a nossa vida. Em qual canal você está sintonizando a sua vida? Qual é o canal que você está escolhendo viver? Será que é aquele filme
onde a pessoa é feliz? Ou você tem assistido aquele filme onde você não consegue sair do lugar, está sempre vivendo algo infeliz? O que você está vivendo? O que você está conectando hoje na sua vida? E às vezes você vai falar assim: minha vida não é tão ruim assim. Mas às vezes tem um ponto aí no casamento que você precisa transformar. Porque se tivesse também todas as áreas ruins, a gente realmente já teria acabado. E se você está casada é porque não acabou, você ainda pode transformar o seu relacionamento. Se você está aí, se você tem um relacionamento, é porque você pode fazer algo por ele. E você pode dizer, Silvana, não está tão ruim assim meu casamento. Mas tem alguns pontos aqui que eu preciso transformar, eu preciso resolver. A gente sempre discute por determinada coisa. Então, você pode transformar isso. A relação, o relacionamento, o casamento, ele tem que ser fluido, ele tem que ser uma coisa harmoniosa. E não pode ser algo forçado, que todo dia você acorda e fala: caramba, mais um dia. Ai, que saco, como que vai ser hoje meu casamento? Não pode ser algo sofrido, tem que ser algo natural. Você tem que falar todos os dias. Por que valeu a pena? Faça essa pergunta à noite. Por que valeu a pena estar casada no dia de hoje? Liste isso na sua vida. Por que valeu a pena estar casada? E tem que valer a pena. Tem que ter motivos para valer a pena. Porque esses motivos positivos é que vão te levar para frente. E aí você pode se perguntar também: o que não valeu a pena e que eu faria diferente no meu casamento hoje? O que você poderia fazer diferente? E aí você começa a agir diferente. Porque o casamento ele tem que ser algo harmonioso, tem que ser algo fluido, algo que flui igual o mar, igual as águas do rio. Elas simplesmente vão. E é isso. Você tem que ser feliz. Ah, Silvana, mas a gente vai ser feliz o tempo todo? Felicidade é a sua essência. Você pode ser feliz no casamento? Sim, você deve ser feliz. Agora, nós temos emoções. As nossas emoções, elas acontecem conforme as coisas que a gente vive, os fatos externos. Às vezes, naquele dia você acordou bem, tá tudo bem, você recebe uma notícia ruim de alguma coisa que aconteceu. E aí você vai ter uma emoção diferente. Acontece alguma coisa que te deixa com raiva, é uma emoção, a raiva é uma emoção. A gente tem emoções e a gente precisa aprender a equilibrar e trabalhar as emoções. Mas a sua essência é a felicidade e o casamento ele tem que fluir como um rio. É algo natural, harmonioso. Tem que valer a pena todos os dias você dizer que está casada, valeu a pena. Então você precisa mudar o significado das coisas. E eu vou explicar mais uma coisa aqui para vocês. Além desse consciente e inconsciente, a gente tem que trabalhar essas crenças que ficam aqui, ó, guardadinhas no nosso inconsciente. A gente não vê, tá aqui submerso, como se fosse esse iceberg, tá debaixo d'água. É o nosso inconsciente. As nossas crenças limitantes muitas vezes estão aqui. A gente age sem saber por quê, mas está dentro de nós. E eu vou dizer uma coisa: a gente pode mudar a nossa realidade. Por quê, Silvana? Porque 30% do que a gente é, eu vou falar agora da influência dos fatores genéticos na nossa vida. 30% do que você é, vou te dar uma boa notícia agora, é a sua genética. Você traz consigo, sim, as coisas dos seus pais, dos seus antepassados. 30% é a sua genética. 20% é o meio ambiente. Quando a gente cresce, o que que forma as minhas crenças? Desde criança, quando nasci, já na barriga da minha mãe, estavam sendo formadas essas crenças. As coisas ali que eu sentia, as coisas que ali eu ouvia. Mas você era um bebê, Silvana? Sim, mas o meu inconsciente, a minha mente já existia e ela já estava recebendo informações. Até os 7 anos de idade, a gente não trabalha muito consciente, a gente só recebe informações.
como se fosse uma esponjinha. Eu vou sugando tudo que vai acontecendo na minha vida. Aquilo que aconteceu, aquele dia que seu pai disse não, aquele dia que sua mãe disse não, aquele dia que você passou aquela situação difícil na escolinha, tudo aquilo vai sendo sugado pelo seu inconsciente até os 7 anos. Depois dos 7, você vai vendo as coisas com mais consciência, mas tudo isso vai ficando na sua mente e vai formando essas crenças, vai influenciando no seu comportamento. Então, 20% do que a gente é do nosso meio ambiente, da escola que a gente conviveu, com a professora que ajudou a nos formar, que o professor é um formador, pelos nossos pais, os nossos familiares. 20% é essa influência. 30% a sua genética. Agora, boa notícia: 50% do que a gente é o nosso estilo de vida. E como você tem vivido hoje? Lembra que eu acabei de falar que aquilo que a gente tem se alimentado, do que você tem escutado, o que você tem escutado está te impulsionando, está te dando crenças positivas que estão te levando para frente, que estão fazendo o seu relacionamento ser melhor, o seu casamento ser melhor, aquilo que você tem visto, será que você tem visto coisas boas no seu redor, ou você tem visto só notícia ruim, você tem olhado só para notícia triste, você tem visto coisas ruins, o que você tem deixado, se permitido ver? Às vezes um filme que a gente decide ver, a gente tem que ter cuidado com isso, porque uma música, um filme, eles influenciam diretamente no nosso inconsciente, influenciam diretamente na nossa emoção. Então, 50% é o seu estilo de vida. O que você tem feito hoje para você ter uma vida com mais harmonia, uma vida mais positiva, uma vida que leva ao resultado que você deseja ter, o resultado que você deseja alcançar na sua vida. Então você tem que ter consciência disso. Ah, mas a minha mãe era assim. Eu costumo até dar o exemplo aqui de 2 filhos homens que tinham um pai alcoólatra. Imagina. Aí um fala assim: não, meu pai sempre bebeu, meu pai sempre foi assim, por isso que eu bebo. Eu cresci vendo meu pai beber e eu vou beber também. Aí o outro filho vira, olha para a situação e fala assim: não, justamente porque eu vi o meu pai bebendo, eu vi as coisas horríveis que ele fazia com a minha mãe, eu vi essa situação, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu vou ser diferente e eu não vou beber. E aí ele decide ser diferente. Mas espera aí, eles são irmãos. O fator genético não influencia no nosso comportamento, nas nossas ações? Sim, 30%. Agora, você vai deixar esse fator genético te influenciar e dizer como você vai viver? Ou você vai fazer diferente? Ou você vai pegar o seu 50% de estilo de vida e vai transformar o que você está vivendo? Quando a gente não toma cuidado com isso, quando a gente não cuida do nosso estilo de vida, quando a gente não cuida do que tem dentro de nós, das nossas crenças, a gente vai se deixar levar por esse percentual, pelo 30% da nossa genética e pelos outros 20% do que tem no nosso meio, do que está nos influenciando, de onde a gente cresceu, da nossa história, das pessoas que passaram na nossa vida, e aí a gente fica naquele 50%, e se eu dou o meu 50%, que é o meu livre-arbítrio, que eu posso escolher o meu estilo de vida, se eu deixo me influenciar pela outra metade, acabou. Então você não vai ter escolha, você vai só vivendo, você vai só repetindo comportamentos e destruindo o que você quer alcançar. Então, pare agora com isso. Pare de ficar se deixando levar só pelas circunstâncias, só pelo que tem fora de você, pelas coisas que acontecem. Olhe para você. Você é capaz de mudar o seu estilo de vida, você é capaz de mudar o seu relacionamento. Mas, Silvano, o que fazer com esse marido que fica implicando, com esse marido que deixa tudo jogado, com esse marido que é grosso? Vamos mudar o nosso comportamento em direção a isso. Buscar informações de como lidar com cada coisa. E buscar ter esse relacionamento fluido, feliz. Qual hoje é a situação que você está passando?
Agora, se você falar, não, eu não quero mudar a minha crença, eu não quero mexer com isso, eu não quero aprender nada, tá bom assim? Ótimo. Se você acredita que é isso para você, tudo bem. Você não precisa estar aqui. Você não precisa aprender coisas novas. É uma decisão sua. O que você quer? O quanto você está comprometido? Agora, não pode dizer, eu sou infeliz mesmo, coitado de mim. Isso é ser vítima da própria história. É se deixar levar pelas coisas que acontecem. Você não é o que acontece com você. Aquilo que aconteceu foi um fato, aconteceu na minha história. Mas eu não sou isso. Eu não sou essa situação que aconteceu. Aconteceu uma infidelidade no seu casamento, mas você não é a infidelidade. Você não é o que te aconteceu. Mas meu marido é um grosso. Mas você não é isso. E você pode buscar transformar essa situação e viver algo diferente. Mas depende de você, do que você quer, você tem o livre-arbítrio. Se você decidir não fazer nada para transformar a sua situação, você vai continuar repetindo as mesmas ações. É o que eu falei aqui. Eu expliquei para vocês de forma científica, né, de forma de como nossa mente funciona, porque que a gente repete as mesmas situações. E se você continuar assim, você vai continuar repetindo as mesmas coisas. E todas essas histórias que você aí não gosta de viver, você vai viver mais disso. Porque enquanto a gente não aprende, a gente vive mais daquela lição. A gente vive mais, experimenta mais disso até a gente aprender. Porque uma vez que eu aprendo aquilo, eu não vivo mais. Pensa nisso. Uma vez que eu sei me comportar diante daquela situação que me incomoda, acabou. Eu já sei me comportar. Pronto, eu vou passar por ela com facilidade. E aí você vai viver de forma mais harmoniosa e você vai vendo as situações e você vai levando com tranquilidade, com facilidade. As situações acontecem, mas como você vai reagir a elas, que é a grande diferença. Então, pare de destruir o casamento repetindo as mesmas ações. Cuide dessas crenças que estão te limitando, essas crenças negativas que estão aí na sua mente, te atrapalhando. O que você está pensando negativo sobre o que você está vivendo, o que você está pensando negativo sobre o seu casamento, o que você está pensando hoje negativo sobre o seu marido. Pense nisso e veja que emoção. Qual emoção isso me traz? Isso me dá raiva, Silvana. Isso me dá eu fico angustiada, isso me traz tristeza. Qual emoção te traz? Então, quando você pensar nessa emoção, pensa aí como você pode mudar isso para algo positivo, para algo que te impulsione e te leve para frente. Então, é esse passo que eu estou te dando aqui hoje, que eu estou te mostrando aqui hoje, para você mudar essas crenças negativas e passar a viver coisas novas, porque você merece e você é capaz. E a gente tem esse presente lindo de Deus, que é o livre-arbítrio, e a gente pode escolher viver algo diferente. E não significa que a separação vai ser a solução. Não, a gente tem que viver esse algo diferente no nosso casamento. Porque, veja, eu acabei de dizer, o nosso comportamento, da nossa genética, do nosso pensamento negativo, do nosso inconsciente. E se eu me separar desse marido e for procurar outro relacionamento, quem eu estou levando com essa mente inconsciente, com esses pensamentos negativos, com esse comportamento que eu tenho hoje? Eu mesma. Se você tentar mudar de relacionamento, você vai levar você desse jeitinho aí para o seu próximo relacionamento. E você acha que você vai viver algo diferente? Não. Por isso que a gente precisa tomar consciência do que está te atrapalhando, das crenças limitantes, dos comportamentos que você está vivendo. Que aí você vai ser transformada. É você quem está se levando para o relacionamento, não é o outro. O outro está lá com as crenças dele, com os problemas dele, com as dificuldades dele. E você pode viver de forma diferente.
Basta você querer essa transformação e buscar esse conhecimento. Porque tudo parte do nosso comportamento. Mas eu só consigo mudar o meu comportamento. Eu só consigo agir diferente no meu casamento, no meu relacionamento, se eu mudar o quê? As minhas crenças e valores, aquilo que eu acredito, se eu tiver informação. Porque se eu não tenho informação de como agir, eu vou continuar agindo da mesma forma. Se eu não tenho informação de como eu tenho que começar um diálogo com meu marido, eu vou continuar discutindo e falando com ele do mesmo jeito que provoca brigas. Se eu não souber o que fazer no meu dia a dia, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas, tá bom? Então, um grande beijo, muito obrigada. Continuar nessa jornada aí, anti-brigas, no caminho dessa transformação do casamento. Um grande beijo e até mais.